verdade, eu fiz 3 anos de curso técnico. Na época eu não ganhava muito dinheiro, então eu fazia alguns trabalhos extras à noite em bar, balada, abrir latinha, servir suco energético, essas coisas. Aí fui trabalhar em restaurante, entrei em restaurante como garçonete, mas eu não durei muito tempo no salão não, porque eu gostava muito do bar, então eu pedi para trabalhar no bar e depois disso não parei mais. Eu achei que eu era boa de montar cardápio. Queria montar um cardápio, assinar, e não deu muito certo desse formato que eu fiz, então eu resolvi que eu tinha que trabalhar com grandes chefes. Eu queria pensar grande, comecei a enviar meus contatos para os grandes chefes. Então nessa época eu fiz uma pesquisa e os grandes chefes para mim eram Eric Jacquin, Emmanuel Bassolet, tinha o Michel Darquet, tinha alguns, eu tinha uma lista lá, uns 10 nomes, eu mandei o meu currículo para todos. E na mesma semana eu fui chamada para trabalhar com a Atala e com o Jacquin. E aí eu tinha feito entrevista primeiro com o Eric e fui trabalhar com ele na Brasserie. Na Brasserie eu aprendi muita coisa sobre coquetelaria clássica, ela era um restaurante bem tradicional. Uma caipirinha clássica, peguei aqui um limão de tamanho médio, ele tem a casca fina, a casca muito grossa significa que ele não tem muito suco e ele tem muito óleo na casca, né, se ela for muito mais grossa do que essa. Então eu vou começar tirando as extremidades, vou partir ele ao meio e vou tirar esse miolo do limão num corte em V. As pessoas falam que esse meio é o que amarga o limão, a caipirinha, mas na verdade o que amarga é a casca, se a casca estiver muito grossa, tá? A partir daqui você pode fazer um corte como você achar melhor. Fazer uns cubos. Vou usar para essa quantidade 20 ml de açúcar líquido, que é o xarope de açúcar que a gente prepara no bar. Vou macerar. Movimento leve, exatamente para... Eu só quero o suco do limão, eu não quero o bagaço do limão. Por isso que eu não faço uma caipirinha batida na coqueteleira. A forma clássica de preparar é montado mesmo. Você viu que eu macerei pouquinho, sem aplicar muita força, e eu já liberei o suco do limão, que é o que eu quero para minha caipirinha. Vou trabalhar com bastante gelo. O gelo de pedra maior, ele vai manter a minha caipirinha gelada até o final, e os de pedra menor vai diluir um pouco mais a cachaça para se tornar um produto mais fácil de tomar logo no começo do drink. Para um copo desse tamanho, eu posso usar tranquilamente uma dose de cachaça. Vou mexer. Eu vou colocar mais gelo quebrado. E assim fica mais fácil de tomar. Saúde! Então, e bem-vindo ao mundo do jambu. O jambu é o seguinte, é uma flor típica na Amazônia, no Pará. Essa florzinha, ela tem aquela sensação de dormência na boca, na língua. E aí deu super certo, porque eu pensei em colocar o jambu, que é essa flor que dá essa sensação de eletricidade na boca. Misturei com um pouquinho de cardamomo, que é uma semente que ela é super refrescante. E até hoje todo mundo me pede esse drink porque ficou muito conhecido. Ele a gente vende no Brown Sugar, no Mess, tem 2 restaurantes em Minas Gerais, tem em um restaurante no Acre. Foi um dos meus primeiros trabalhos mais forte em contato com os ingredientes brasileiros. E aí o que eu acho legal disso é que às vezes as pessoas falam, mas você só conhece jambu, só fala de jambu, só gosta de jambu. E na verdade, assim, eu acho que o jambu foi o primeiro ingrediente que abriu para mim um leque de outras opções voltado para os ingredientes brasileiros. Porque eu acho o jambu sensacional. O fato de você comer uma flor desse tamanho e ela dar uma explosão na sua boca. Eu gosto de falar desse ingrediente. Eu acho que ele só me direcionou para o que é Brasil.
me abriu curiosidade para pesquisar as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então tudo que não é convencional, tudo que é diferente eu gosto de trazer, porque eu preciso, na minha profissão, trabalhar e apresentar para o meu cliente novidade. É interessante, a gente sempre tem uma novidade, que seja na apresentação do drink, que seja no sabor do coquetel, que seja na sensação que ele te dá. Acho que isso completa essa experiência sensorial que eu tanto gosto de falar. Eu tenho aqui umas folhas de hortelã, eu vou ativar os aromas dela aqui, vou colocar na coqueteleira. Vou usar em torno de 20 ml de suco de limão fresco, limão Tahiti, vou colocar um pedacinho aqui. Gosto de espremer na hora para você ter mais sabor mais fresco do limão. Aí eu vou usar 15 ml de amaretto, que é um licor de amêndoas, 15 ml de xarope de morango, nós mesmos fazemos o xarope aqui. Eu vou usar 45 ml de cachaça orgânica. Sempre quando vamos bater um coquetel tem que ter bastante gelo na coqueteleira, gelo de pedra um pouquinho maior. Se a pedra é muito pequenininha vai dar uma diluição maior. Vou passar os ingredientes pra cá. Ficou geladinho, uma batida rápida, para não ter tanta diluição. A minha taça, ela já está gelada e a gente passou o açúcar de jambu na boca. E aí a gente serve nesse formato de dupla colagem. E para decorar, vou colocar uma folhinha de hortelã. E esse é o nosso jambu mint.